Olá, pessoas. Eu sou o Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic. Oi, gente. Eu sou Fernanda Maísa e nosso propósito é conspirar encontros e impulsionar histórias. O SBNB foi criado para compartilhar histórias que conectam, histórias que inspiram e histórias de pessoas. Pessoas estas simples, mas não básicas. E hoje a gente quer agradecer nossa família, nossos amigos, os nossos parceiros e um parceiraço nosso que, poxa, hoje acho que ele tá em outro lugar, cara. Hoje tá confuso. Tá meio estranho aqui, deu um trava-língua. Ricardo Rames, nosso parceiraço do Estúdio Caribou Filmes de Rio do Sul, que é onde a gente grava aqui nossos podcasts. Ele também grava filmes, fotos, drones. Traga sua marca aí pra crescer com o Ricardo. É isso aí. Inspirar, né? Isso aí. Obrigadaço, Ricardo. Também agradecer o nosso parceiraço Alexandre Rames, que hoje tá de câmera. Nós, brigadão. E o nosso super cameraman, mesa-man e tudo mais, produtor, João. Valeu, João. Nós, obrigado. Valeu, galera. Então, hoje, nesse dia muito especial, que a gente já tava querendo esse encontro há muito tempo. E não tava rolando. Ele nunca tinha tempo. Ele nunca tinha tempo para participar do episódio. Nosso parceiro. O nosso parceiro, Ricardo Rames, é o nosso convidado de hoje. Então, muito, muito obrigado, Ricardo. E por ter organizado todo o rolê hoje para estar aqui com a gente na mesa, conversando com a gente e contando da tua história, que é pura inspiração. É sempre muito legal conhecer a história do Ricardo. A gente vai saber mais, eu não vou nem contar spoiler, né? E eu te admiro muito como pessoa e como profissional demais. Então, sempre que eu lembro de superação, de inspiração, eu sempre lembro da tua história. Então, eu te considero demais e você me inspira demais. Então... Obrigado por ser esse amigo, esse parceiro. E hoje, o nosso entrevistado. Ah, que honra, hein? Que é isso, hein? Não, obrigado a vocês, né? Obrigado pelo convite, desde o primeiro episódio. Todos os episódios convidando. É que é difícil, né? É difícil estar aqui. Eu não posso estar aqui, estar lá, e estar aqui, estar lá. E aí, claro, né? Se não fosse nosso amigo João também, não estaria aqui, Exato. Né? Precisa de alguém para fazer o que eu faço ali atrás das câmeras, né? Exatamente. E hoje conseguimos o João. Hoje sim, mas honra estar aqui. Saiba que essa admiração é mútua também. E é sincera. Vocês dois. Massa. Tá? Gosto muito de vocês e por isso que eu topei fazer parte do projeto e ser entrevistado, tá? Muito bom. Não, olha. Que marrento, né, cara? Tu viu? Não, jogador, né? Jogador. Eu só tenho uma coisa pra avisar já nos primeiros minutos, que são os minutos mais concorridos, né, do podcast. Que este podcast será de muitas risadas, né? Que será? Impossível. Impossível. E nem é pelo que a gente vai falar, né? É pela cara de idiota mesmo. Né? A galera vai ter que assistir, né? Não vai. Eu também, inclusive, gostaria de começar já agradecendo também o meu patrocinador, né? Vocês sempre fazem isso no começo claro. do episódio de vocês, que é a Funerária Agrícola, há 30 anos plantando homem no campo, né? Eu gostaria de... Eles estão sempre me apoiando e tal. Agora que o Covid tá bombando, né? Não? Cresceu bastante. Surfou na onda, né? Tem que aproveitar, né? Puta merda, cara. Muito bom. Agronegócio bombando. Sim. Parece que não, mas eu sou um homem agro, né? Que agro é tech, né? Agro é tudo. Agro é pop. É tudo. É tudo. Não podemos falar bem certinho, senão a gente vai ser nada, né? não vai. Verdade, né? Não pode. Tem que esconder as marcas também. Senão a gente vai ser bloqueado pelo querido YouTube. Deveria ser patrocinado, né? Com certeza. Era o mínimo. Sem toda razão. Era o mínimo. Então, Ricardo, conta pra gente desde o início da tua história. Eu sei que é clichê, a gente poderia começar do fim pro começo, ou da metade pro começo. Então... Mas eu gosto do começo da tua história. Era uma noite fria. Lá em Aurora. E aí, meu pai e minha mãe já eram casados, tá? Que fique bem claro.
Não, brincadeira. Essa parte não precisa contar. Essa parte acho que todo mundo já sabe. Já sabe, né? Porque teve que acontecer, né? Parece que eu sou um anjinho que foi, sei lá, um Na novo menino cegonha. Jesus, mas não, Cegonha. foi realmente tudo normal. Mas que parte tu quer saber? Eu quero saber como o Ricardo virou o Ricardo Rames, né? Que tem hoje a Caribou Filmes, que faz essa montoeira de coisa. Eu sei que como tu falou, tu é um menino agro, e realmente, né? A tua história começou no agro, Agrepop. E aí você veio para Rio do Sul, né? Trabalhou na TV e tudo. E eu queria que tu contasse esse teu sonho de vir para Rio do Sul. Se foi um sonho, se não foi um sonho, se foi uma cagada. Não, Como é que foi? Foi das duas coisas, na verdade. Porque eu cresci em Aurora, plantando cebola. Vocês já plantaram cebola? Não. É horrível, mas é bom. Tipo, tenho saudades do campo. E valorizo muito quem faz a atividade até hoje, quem pratica. Mas é um trabalho árduo, né? Então, até os 16 anos, junto com a minha família... Né, Xande? Não me deixa mentir, querido. Plantava cebola e tal. O meu irmão mais velho, em um determinado período, já estava em Rio do Sul. Inclusive, ele veio para Rio do Sul para trabalhar na então metalúrgica Rio Sulense. Morava com meu tio já estava aqui. E aí, quando ele veio para Rio do Sul, surgiu esse sonho, né? Poxa, o mundo é maior do que a Aurora. Eu tenho que sair daqui também. Não que a Aurora fosse ruim, mas é que, poxa, a gente queria. Eu lembro, assim, de algumas passagens, por exemplo. Quando eu ia na 4ª ou 5ª série, teve um pessoal que foi oferecer curso de informática na escola. Eu falei, poxa, eu quero isso, vai ser legal. E aí, não me permitiram, a gente não tinha condições de fazer e tal. Eu falei, não, pra que tu vai fazer um curso de informática trabalhando aqui e tal? Então, enfim. Então, a gente já tinha acesso, eu tive... meu primeiro celular com 14 anos, enfim, já tinha, não era algo ruim, assim, mas até então a gente imaginava o mundo ali. Mas ali por volta dos meus 13, 14, até 15 anos ali, eu já estava bem decidido, assim, poxa, eu quero sair, eu quero para Rio do Sul. Tenho que ir para Rio do Sul, porque lá tem mais oportunidades e tal. E aí, quando eu completei 16 anos, aí eu consegui. Eu vim também morar com meu tio. Viemos nós dois, né, Xande? Para morar com meu irmão mais velho, que já estava morando na casa do meu tio. Mas foi sorte também, porque a gente teve uma safra de cebola muito ruim. E aí, com 15 anos, eu tinha pedido pro meu pai, eu quero ir para Rio do Sul também. Ele falou, não, tá louco, por que eu vou deixar um guri de 15 anos ir para Rio do Sul e tal, enfim. E aí, naquela safra, o preço da cebola tava horrível, assim, e a gente tava tendo bastante prejuízo. Aí meu pai desanimou muito, assim, da vida e falou, vão para Rio do Sul. Se não tivesse esse período de safra ruim, a gente não teria conseguido. Aí eu lembro que no dia seguinte, eu completei 16 anos, no dia seguinte, no dia 20 de janeiro, no dia 21, a gente estava se mudando para Rio do Sul, com 16 anos. Em Rio do Sul eu estudei, terminei o meu... Isso eu estava indo para o 2º ano do ensino médio, né? Estudei no Paulo Zimmermann. Lá começou... E aí essa é uma parte importante, assim, porque eu sempre fui muito tímido. Muito tímido, a ponto de que se alguém olhava pra mim, assim, o que esse cara tá... Se eu fizesse alguma piadinha, alguma coisa assim, as pessoas olhavam pra mim e eu ficava muito vermelho. Isso ainda acontece em algumas situações, assim, mas eu ficava bem vermelho. E aí, eu não sei porquê, eu acho que quando eu tinha 15 anos, eu comecei a assistir o Pânico na TV e eu comecei a imitar o Silvio Santos. E ali foi uma reviravolta, assim, porque isso fez com que eu fizesse amigos com mais facilidade, fazia umas piadinhas aqui e ali. E isso me salvou, assim, no PZ. Porque no terceirão daí já? Segundo ano. Segundo pro terceiro, Segundo e terceiro ano no PZ. Porque aí é que eu fiz amizades e tal. Eu saí de um ambiente onde eu conhecia todo mundo, desde pequeno, desde o jardim de infância, para um lugar que eu tava totalmente sozinho, não conhecia ninguém, assim, tava totalmente sozinho, né? E daí comecei, oi, tudo bem e tal. E daí na primeira pegada de Silvio já... E como é que tu... Agora, falando especificamente da pegada do Silvio, como é que tu olhou pra TV assim, eu vou tentar imitar também, e daí saiu a voz boa? Exatamente. E já saiu boa? Claro que talvez com o tempo tenha melhorado, né? Não que seja assim, meu Deus, que coisa e tal. Mas eu vi lá o cara, o Ceará, né, fazendo e falar, oi, oi. Aí eu fui testando, e aí tu tem que medir conforme a reação das pessoas, né? Se alguém te falar que é engraçado, tu vai, eu sou engraçado. Aí você vai continuar, né? Se alguém... Isso também é importante ter, né? Porque se ninguém gosta, assim, de negócio, é porque realmente tá ruim, né? E como é que treina isso? Na frente do espelho?
É tipo isso. Fica ali na E frente daí, dele. na Oi, época, oi. graças a Deus, eu já tinha um celular que gravava áudio também, né? E daí isso também foi importante, porque daí eu me ouvia, foi. né? Entendi. E eu não sei também se vocês lembram da primeira experiência que vocês tiveram ouvindo a própria voz. Horrível. É horrível, É né? horrível. É bem horrível. Hoje, pra criançada, talvez não seja assim, porque elas já estão acostumadas, né? Assistir o podcast pós, é muito difícil. É difícil. Mas vai acostumando. Vai acostumando, mas os primeiros, é muito difícil. E aí isso, claro, me fez fazer mais amigos e tal. E também me levou a escolher a minha carreira. Porque daí, quando eu tava no ensino médio, eu já sabia que eu queria trabalhar na TV. Eu sabia. Quando eu terminei o terceiro ano, e não tinha condições de fazer vestibular, de estudar fora e tal, né? A gente ainda tava nessa. Meus pais também já se mudaram pra cá depois, então, mas enfim, a gente tava construindo a vida aqui. E aí eu queria fazer jornalismo, porque eu julgava que seria a forma mais rápida de eu conseguir um emprego na TV. Uhum. Só que aí o curso de jornalismo tinha dado um tempo nessa fase, né? E daí eu fui seguir outra coisa que eu gostava, que foi a faculdade de geografia, pensando em ser professor. Eu tive professores muito bons no PZ, o Jason, professor de história, o Valdemar, de sociologia, pessoas que me inspiravam bastante. E eu decidi fazer geografia, então eu terminei a faculdade, fiz pós-graduação e comecei a lecionar. E aí... Aonde que você fez geografia? Eu fiz na Uniaselv, e aí depois eu trabalhei na rede estadual, trabalhei no EJA, dei aula no IMA, dei aula no Senai, no SESI para jovens e adultos. Era o SESI e jovens e adultos. De um cara extremamente tímido... Sim. Para um professor de uma galera. Exato. E daí isso ali é o vai ou racha, né? Então ali eu perdi a timidez de vez, assim, né? Tipo, tinha que fazer, não tinha outra opção. E foi uma experiência muito boa. E usava as imitações dentro de sala de aula? Usava. Às vezes Pra quebrar o gelo, às né? vezes fazia chamada, né? Chamada de Silvio. Cara. Ia ser bem legal, né? Fazia chamada. Vem pra cá. Sim, Era quando eu tinha aprendido. Agora você vem pra cá, apresente seu trabalho. Você tirou 0, tá? Vai pra lá, vai. Você foi reprovado. Imagina, devia ser muito boa aula contigo, né? Não que eu fosse o melhor professor do mundo, né? Até porque nem sempre a gente tá sempre bem e tal. Mas quando cabia, assim, a gente fazia umas brincadeiras e normalmente a gurizada gostava. Claro que não todos, mas normalmente era legal, assim. Só que eu ainda tinha o sonho de fazer jornalismo. E aí, em 2014, quando a Unidade voltou com o curso, e aí voltou e também foi a última, não teve mais, aí eu pensei, não posso perder essa chance, né? E foi pra dentro. Aí comecei a faculdade de jornalismo e a partir do terceiro semestre fui contratado pela RBA. Legal. Mas o sonho da TV começou por causa do pânico ou não? Foi. Foi por causa do pânico e porque eu fazia as imitações e a galera gostava. Entendeu? É porque era legal, assim. Aí mandavam uns áudios, passavam uns trotes, assim. Nada muito ofensivo, né? Mas passava... Não, nada muito. Ai, a minha mãe gosta muito do Silvio, não sei o quê. Passava um trote pra ela, aquela que eu na telecena, alguma coisa assim. Mas nada, assim, pra xingar, ofender e tal. Isso não, né? Era brincadeiras. Tudo brincadeirinha. Tipo, a pessoa, ela ganhou um carro, né? Não, era mentira. Eu já se matou, né? Não, mas nunca tive problema, assim, com isso. Aí, bom, basicamente foi por isso, assim. Mas aí eu queria estar na TV pra fazer isso, pra fazer, não necessariamente imitar o Silvio Santos, mas pra fazer entretenimento, que era pra ser legal, assim. Não pra parecer legal pros outros, mas pra fazer uma coisa que fosse divertida pra mim também. Esse era o Paranauê. Só que daí a RBA só queria o quê? Jornalista. E todo mundo que começa uma faculdade de jornalismo, as pessoas acham que é porque ele quer ser o William Bonner. Ele quer apresentar, quer botar um terno e uma gravata e ser sério. Não sei o quê. Mas eu achava isso muito ruim. Mas tive que começar fazendo isso, né? Entendi. Mas é horrível. Tu começou sendo âncora, tipo... Não. Repórter de rua. Só que repórter de jornal, né? Entendi. Basicamente, tu fala só de coisa ruim, né? Quebrou a árvore lá na rua, não sei o quê. Pessoa que morreu, pessoa que caiu em golpe, ou não sei o quê. Às vezes dava uma pauta um pouco mais de boa, assim, né? Acidente, trânsito. E também aqui a região não é tão complicada assim, né? Mas, eventualmente, acontecem as coisas e você tem que
da notícia. Política. Aham. Eita. Política principalmente. Horrível, horrível. E eu tinha uma personalidade até um pouco forte, assim. Então, por exemplo, se eu via algo errado e eu sabia que a culpa era da prefeitura, eu dizia que a culpa era da prefeitura. Mas aí já parte por uma outra situação, que você tá emitindo opinião e não sei o quê. Mas, pô, não é opinião porque eu sabia que tinha sido, entendeu? Mas aí já envolve outras questões que a gente poderia falar a noite toda, assim, né? O jornalismo imparcial é um mito. Mas tu chegou a fazer o Silvio no jornal? Ou dentro da TV em algum momento? Ou um quadro ou não? Ou... Cheguei. Só que o que aconteceu na TV... foi que eu tava lá na TV, sendo um homem sério que sou, né? E aí, num belo dia, o Rubens Gonçalves, o dono da TV, ele me disse assim, aí você vai... Nós temos uma história parecida, né? Porque, não sei se nessa época, isso foi em que ano, deixa eu ver, 2014. Eu comecei a trabalhar na TV e aí o Rubens Gonçalves me chamou e ele falou, eu preciso fazer um comercial na H-Parts. E ele queria que eu imitasse aquele carinha da Casas Bahia. E daí eu falei, mas é horrível, né? Porque não é porque eu imito alguém que eu vou saber imitar outra pessoa, né? E daí a gente foi lá, fez um piloto e eu achei horrível. Inclusive, quem gravou foi o Jean Goral e o Doug Tais. Eles gravaram e tal. Como se fosse o cara da Casa Bahia. Tipo aquele cara tá barato pra caramba, né? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto. Não sei o que legal. Talvez hoje eu até conseguiria fazer um pouco melhor. Mas na época eu também tava começando, assim, e tal. E eu achei muito ruim. E daí eu falei, não, né, cara? Se é pra passar vergonha, vamos passar vergonha com classe, né? Aí eu peguei a minha bis, fora do horário de trabalho, né? Saí da RBA, fui direto, marquei uma reunião com o Vantuir, fui direto na H-Parts e tal. Daí eu falei, olha, cara, eu gostaria, se fosse pra imitar alguém, eu gostaria de imitar o Silvio Santos. Tu faria isso? Eu faria. E aí ele topou. Se ele não tivesse topado ali, porque talvez pudesse pegar mal, né, mas se ele não tivesse topado, não teria ido pra frente. Mas aí eu fiz. E aí remarquei as gravações, fiz os roteiros de 4 ou 5 comerciais diferentes, fizemos de capacete. Certo. Daí o cara me dava um soco com uma luva de boxe assim no capacete. Oi, fiquei tonto. Meu Deus, mas esse capacete da H-Parts você paga só R$ 59,90. E aí fiz outra de capa de chuva, que eu chegava assim todo molhado. Não aguento mais, eu preciso de uma capa de chuva. E só aqui na H-Parts você encontra a capa. E aí fiz essas besteiras e foi a primeira vez que eu apareci como Silvio Santos na TV. E a galera adorou. Foi muito legal. Foi muito legal, assim. Só que aí me causou outro problema. Porque daí a coordenação de jornalismo não estava avisada que eu ia fazer isso. E na época, repórter não podia fazer comercial. Porque eles não queriam misturar jornalismo com comercial. Quem fazia comercial era ou pessoas de fora ou apresentadores de programa. Que daí já tinha um apelo mais comercial. E daí do nada apareço eu lá fazendo o Silvio Santos. Mas eu pensei, poxa, se o dono da TV me pediu para fazer, não tem problema, né? Mas ele também passou por cima da coordenação de jornalistas. Sim. Só que aí quando Carmen Marangoni e a Maria viram isso, elas falaram, poxa, não tem condições, né? O cara tá falando de uma morte aqui, de um acidente no jornal. Vem o comercial. Oi, não sei o quê. Daí elas acharam que destoava um pouquinho assim. Daí eu fiquei 3 meses na geladeira. Daí eu saí da telinha, porque daí tinha o contrato, ia aparecer o comercial de qualquer jeito, né? Não podiam tirar o comercial do ar. E eu saí do jornal e fui ser pauteiro daí. Ia fazer a parte de pauta. Não ficaram bravos comigo, mas ele fez outros comerciais? Fiz. Daí depois, com o tempo, eu voltei. Daí no final do ano, nesse ano, 2014, era o meu último ano antes do intercâmbio. Eu estava, na verdade, no final da segunda fase de jornalismo, aí eu tinha um intercâmbio marcado para sair no dia 1º de janeiro para Santiago, no Chile, para fazer um semestre da faculdade lá. Então, pedi minhas contas e como meu presente de despedida, deixaram eu fazer uma última reportagem do Beto Carreiro. E aí, o que acontece? Fui pro Chile, fiquei lá de boa, fazendo minha faculdade, E aí a Carmen me mandou uma mensagem falando, olha, se tu quiser continuar na TV, quando tu voltar do intercâmbio, você tem emprego garantido na TV. E daí eu já voltei fazendo reportagem normalmente. Só que daí, como eles já sabiam disso,
eventualmente eles me davam umas pautas um pouco mais leves, assim, né? Uhum. E aí chegou um momento, que daí tem outra pessoa muito importante na minha vida, naquele momento de RBA, que foi o Chico Santos. Uhum. O Chico Santos tinha um programa chamado Toda Manhã, já há algum tempo, na Uhum. grade, e ele falou, cara, tu tem que trabalhar comigo. Daí eu falei, cara, eu tenho que trabalhar contigo. Uhum. E daí a Carmen falava pra mim, tu tem um perfil pra trabalhar com o Chico. Daí a Nani, que era a dona, a mulher do Rubens, a dona da TV, falava, tu tem que trabalhar, tu tem um perfil pra trabalhar com o Chico. E daí todo mundo dizia que eu tinha que trabalhar com o Chico, eu dizia também. E eu falava, tá, então vamos trabalhar com o Chico. Não, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, que não sei o quê. Aí num certo dia eu falei, olha, beleza, não quero mais, gente, tchau pra vocês, valeu, tô indo embora. Daí fala, tá, então vai pro Chico. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar com o Chico. E aí sim, aí fazia Silvio Santos assim, esporadicamente. Fazia Festa da Cebola, Escolha da Realeza em Presidente Getúlio e não sei o quê. Mas era a reportagem de Silvio Santos. Daí era com Caracterizado. aquela coisa do entretenimento, né? Uhum. Ia vestido, A caráter. tipo Ali, então, um idiota completo, assim, saía na rua, assim, com aquele microfone ali. E daí saía entrevistando as pessoas. Mas ali, tipo, foi o pico do auge, assim, tipo, ali onde tu queria chegar quando tu olhava pra TV e fazia Sim. entretenimento. Uhum. Tu falou assim, porra, vou ser jornalista? Não quero ser jornalista padrão, vou pra TV. Mas também sempre com o pé no chão, assim. Não era, eu falava assim, eu tô na RBA, e não desmerecendo a RBA. Mas eu falei, eu não vou ficar famoso e não sei, não, né? Se bem que, por incrível que pareça, e tu sabe disso, né? Teve gente que veio me pedir autógrafo em Rio do Sul. Falei, Olha! autógrafo? Olha isso. Pelo amor de Deus, cara. Temos um famoso e eu no tinha, e eu episódio. tinha um público, e daí eu tinha dois públicos muito fortes, que era infantil, com essa cara de palhaço, né? Uhum. E o público idoso. E também era o pessoal que tava mais assistindo a TV às 11 horas, assim, né? Era criança pequena e dona de casa e pessoal mais velho. Uhum. E daí, enfim, esse era o público. Mas nada dessa coisa assim, eu tenho que aparecer, eu tô no auge da minha Aí carreira. foi Não, quanto isso tempo nunca... lá com o Chico? Com o Chico foi 3 anos, não deu bem 3 anos. Bastante É tempo. bastante tempo, É, 3 anos. Porque era diário, não era? Diário. Nossa. Uhum. E daí lá eu fazia as reportagens, mas ajudava na pauta também. Que legal. Fazia pauta e tal. Não, era um trabalho bem legal. Uhum. E bem mais leve, né? Uhum. Não tinha aquela pressão do jornalismo, né? Eu mesmo marcava as reportagens, ia lá, tinha muita liberdade. Tinha o que alguma eu coisa ao achava vivo ou legal. não? Sim, fazia. Daí eu fazia algumas participações ao vivo. Daí eu criei outros personagens, né? Além do Silvio Santos. Eu criei o Antoine, que era um francês. E eu me vestia de francês e falava assim, não sei o quê, e participava ao vivo toda quarta-feira para Olha. mostrar vídeos engraçados e fazer algumas obras de arte ao vivo. Muito bom. Fazia. Uhum. Essa eu nunca tinha visto. Daí Eu às sabia vezes... desse eu não francês. sabia. Eu ia esperar o momento pra largar o francês. Mas aí eu deixei, aí já surgiu, né? Foi. Daí fazia ao vivo. Teve umas situações que o Chico pegava férias e eu apresentava o programa e tal. Fazia... Ó. Mas o trabalho em si era a reportagem. Era mais o foco. E Silvio, francês, e qual que eram os outros personagens desses dois? Fazia o Silvio Luiz também. Olha no lance! Poiana! O craque da camisinha número meia dúzia! É muito bom, cara. Para. Esse eu também não tinha visto assim. Essa eu não sabia. Caralho, velho. Eu achei Fazia umas coisinhas assim. Como que tu consegue? Eu achei que ia vir Marília Gabriela, mas ele veio... Mas pouca coisa, assim, fazia esse pessoal mais antigo, sabia? Fazia esses aí. Caramba, cara. Aquele... Tem mais um, né? Ai, cara. Aquele do cabelinho, assim. Como é que é o nome dele? Qual do cabelinho? Que o Ricardo imita? Tanta coisa que eu nem lembro. Qual do Moreira, cabelinho? não é o Moreira? O Cid Não, Moreira, não. é. Não. Cid Moreira não imitava, não. Cabelinho. É que o Cid Moreira tem um cabelinho assim. Emo, não é careca. Não, emo não. Não. Nossa. Não, mas cara. tem aquele outro. Bom dia. Esse não? Não, mas não.
A gente fazia algumas coisas, às vezes, brincando. Tinha o Jorge, o argentino, que trabalhava lá. A gente fazia bom dia, que ele chegava pra todo mundo, bom dia. A gente fazia algumas brincadeiras internas, assim, mas normalmente não ia pro ar daí. Não, mas tem o Fausto faz. Não, nunca fiz. Sempre fui um péssimo imitador de Faustão. Só fala 8h38, meu, mas é bem horrível. É que não tem como manter um diálogo, entendeu? Sim. E de longe de todos que eventualmente eu fizesse, o mais popular era o Silvio Santos, né? Ainda mais depois que o Silvio Santos foi ficando mais velho, foi dando umas gafes assim, e tava nem aí, daí que era legal, sabe? Porque não importa o que você fale, Tá certo. tá certo, ué. Porque ele aceita tudo, né? Vai ficando Exatamente. mais popular ainda, né? Mais Exatamente. engraçado ainda, né, o Silvio. Caramba, meu. Show, daí então teve toda essa passagem da TV. Ricardo, introvertido, eu nunca imaginei isso na vida. Isso realmente foi pra mim, uma novidade. Era. Uma super novidade. E isso é bem legal, porque eu também fui... eu tinha vergonha da sombra. Mas eu também foi nessa época aí, 16, 17 anos, Mas tu fez o intercâmbio também nessa idade? Foi ali que tu perdeu a timidez? Foi ali que eu perdi a timidez. Que eu fui obrigada a fazer amigos, né? Então, a vida, ela tem que te empurrar assim, né? A vida te coloca assim, tipo, agora vai. Hoje não parece que tá tudo muito, ai meu Deus, tudo, não existe uma super proteção, assim, mas às vezes tu tem que deixar, assim... Tem que deixar ralar o joelho, assim, né? Senão nunca vai sofrer a dor e saber que tem que, na próxima vez, cuidar pra não ralar o joelho, né? Exatamente. Então tem que rolar, mas o meu também, perder minha timidez foi nessa idade aí, 16 anos. E é outra vida, né? É outra vida. E eu diria que é uma fase crucial, né? Porque se tu mantém a tua timidez depois dessa idade, tu já vai ser um adulto muito tímido. Daí pode ser um pouco complicado, assim, né? É verdade. Muito bom. E foi ali na TV que veio essa paixão por estar atrás das câmeras produzindo? Foi, porque daí a outra pessoa que vocês também conhecem, duas pessoas, na verdade, o Fernando Bueno, que era meu cinegrafista e editor na RBA, uma pessoa incrível, assim, eu gostava muito dele, fazer reportagem com ele era muito leve, assim, era bem, bem legal. E o Fernando Ávila, né? O Nando, que emprestou a nossa câmera aí pra gente fazer o podcast. Obrigado, Fernando, obrigado. Por um bom período, né? E aí, com esses dois, eu fui aprendendo. Então, eles sempre tiveram uma paciência. Como é que eu faço isso? Aqui e tal. Então, eles foram me dando essa noção de Premiere e tal. Então, foi ali que eu me interessei também. E eu, quando estava lá, eu queria ter a melhor qualidade possível. Era uma coisa também que eu não gostava do jornalismo, porque o jornalismo era vídeo de guerrilha, assim, né? Tinha que estar pronto até as 10h30 para conseguir editar, para botar no jornal, e a qualidade às vezes não, quase sempre era sacrificada, com exceção das reportagens especiais. E mesmo, às vezes, nas reportagens especiais, que eram reportagens que a gente tinha um tempo maior para produzir, às vezes, beleza, a gente tinha todo o trabalho de produzir, mas depois eles comprimiam ela assim um monte e jogavam no Facebook logo, tipo assim, passou na TV ao meio-dia, até 2 horas tem que estar tudo no Facebook. E aí exportavam ela numa resolução horrível assim e jogavam lá. E aí eu falava, mas isso tá bem ruinzinho, né? Então aí quando eu fui para essa parte do programa, do Chico, aí eu comecei a editar algumas coisas minhas, ou pelo menos fazer decupagem, separar as partes que eu queria, mas depois eu que cuidava dessa parte de, a Bueno exporta nessa resolução aqui, e eu que botava no YouTube, botava no Facebook, eu ou a Thalita também, que trabalhava no programa, mas aí a gente já sempre na melhor resolução possível, né? Porque eu pensava, poxa, somos um canal de TV, então é inadmissível que a gente coloque uma reportagem onde a cara da pessoa tem 3 pixels, assim, tá tudo quadrado, não dá nem pra ver a cor do olho, assim, poxa. Era Minecraft, né? Tipo isso. Parecia que a gente tava vendo filme Lego, assim, né? Aí eu comecei... Mas foi ali que eu comecei a aprender, assim, porque eu gostava e tal, e eles sempre tiveram uma paciência muito grande pra ensinar. E o Fernando mesmo já fazia algumas produções diferentes e tudo mais, e eu gostava muito, assim, da forma como ele editava e vendo os trabalhos que ele fazia, o cuidado, sabe? Cada detalhe, mexia na cor, o que tava ruim eliminava, sabe? Tinha um padrão de qualidade. Eu falei, que legal. E daí, quando eu já estava na TV, eu tinha uma câmera de entrada da Canon e tal. Quando eu fiz a faculdade, eu já comprei a minha primeira câmera. Legal. Para fazer as aulas de fotografia.
Não sabia nada. Até entrar na faculdade não sabia absolutamente nada, assim. E aí eu comprei a câmera. Depois que eu fui trabalhar na TV, daí eu troquei. Porque daí aquela câmera que eu tinha para foto era bem legal, mas para vídeo não tanto. Daí fui aprendendo vídeo. E daí, com o intuito mais comercial, o primeiro equipamento que eu tive foi o drone. Pensei, poxa, já que eu não manjo tanto assim de produção, vou começar com o drone que... Mas o drone já não estava mais na TV? Tava na TV ainda. Mas foi no ano que eu saí. Eu comprei o drone no começo de 2018 e saí depois da metade do ano. Então eu já fazia alguns trabalhinhos... De drone. Legal, e era bem o hype do drone, né? Assim, né? Antes já teve. Eu lembro que, por exemplo, isso eu comprei em 2018. Em 2016 a gente fez a cobertura da enchente que teve. E daí eu lembro que a gente queria fazer imagens aéreas, porque, enfim, nessa situação, jornalisticamente falando, tu consegue dar uma visão muito mais ampla para as pessoas, né? E daí a gente foi atrás de gente que tinha drone e tal. Eram poucas pessoas, assim. No ano seguinte já se tornou bem mais popular, assim. E hoje, enfim, tem muita gente que tem drone, né? Mas tem até pessoal, assim, né? Só pra ter. Exatamente. Mas tem muita gente que tem câmera também, não sabe mexer, não sabe pegar uma melhor visão, não sabe, né? Porque daí o drone tu tem que aprender a bateria, você tem que aprender a voar, como voar, os controles e tudo mais. Tem toda uma questão de segurança. Não dá pra voar em qualquer lugar, todas essas coisinhas. Então tem muito... E às vezes, se a pessoa não tem uma noção de filmagem e tal, ela vai deixar a câmera sempre no automático e vai ficar preocupada só na arte de não deixar o drone cair. Que já é uma arte bem interessante. Assim, porque tem que ter, né? Curso de voo. E daí pra tu usar o drone pra fazer uma produção, assim, fazer um negócio, pô, que imagem e tal, já envolve conhecimento de fotografia, pelo menos, assim. Entendi. E como é que aprende, assim, curso do drone? Internet? Depende, assim. Na lida mesmo? Tu diz a parte de filmagem ou a parte de pilotagem? As duas coisas. Então, tem bastante curso hoje. Eu vou te dizer que eu nunca fiz nenhum. Porque essa noção de filmagem, muita coisa de lá pra cá mudou, assim, né? A gente vai aprendendo e trabalhando com... É a mesma coisa que você operar a câmera, assim. Então tem os controles ali, você sabe o que cada coisa faz e tu vai fazer ele funcionar e vai fazer na resolução que tu quer, no balanço de branco que tu quer, no formato de arquivo que tu quer. Essa é uma coisa. Pra aprender, eu comprei o meu em Biguaçu, em uma loja mesmo, não comprei online. Fui lá buscar e lá eu ganhei 2 horas de aula quando eu comprei ele. Então, eles só ensinavam o básico, né? Ligar, desligar e tal. E aí o resto foi prática, né? Então, lá no primeiro dia assim que eu comprei, eles me ensinaram o básico e depois eu fui aprendendo. Claro que para qualquer coisa que você tenha dúvida, o nosso velho amigo YouTube tá ali com um monte de dica gratuita, né? Falando de aprendizagem, hoje na tua profissão tu tem que estar aprendendo todo dia, assim, quase que todo dia, alguma coisa. Porque eu te vejo uma pessoa muito curiosa, assim, né? Então, tu falou que começou com uma câmera Canon de entrada na faculdade e hoje tu tem um arsenal de coisa, uma câmera toda muito louca que vai no meio dos negócios e luz e um monte de parafernália que a gente não faz ideia pra que serve. Então... Te vejo uma pessoa curiosa, assim, né? Sou bastante curioso. Eu acho que nesse mundo tem muito, assim, de tu botar o teu toque, de como tu quer fazer e tal. Tem o teu lado artístico, sim, evidentemente, tu consegue fazer muita coisa boa com pouco, mas se tu quiser aumentar o teu nível, se tu quiser, não, agora eu sou uma empresa, eu quero atender clientes mais exigentes, tu precisa de um equipamento que te entregue isso. Então eu sou bem chato em relação a isso, sabe? De buscando o melhor custo-benefício, o melhor equipamento para tentar entregar o melhor resultado. Tem muita gente que trabalha com gambiarra e tá tudo certo, cada um faz conforme pode, bem tranquilo. Mas eu sou bem chato quanto a isso. Eu quero sempre alguma coisa que realmente seja feito para aquilo. Então, iluminação. A iluminação que a gente tem aqui, beleza. Dá para tu improvisar, dá para tu comprar luz e fazer caseiro e não sei o quê. Mas eu nunca fui muito professor bugiganga, assim. Daria, mas eu tenho certeza que eu poderia ter gasto muito menos, mas o resultado não ia ser o mesmo. Não ia. Então, eu sou curioso nesse aspecto, assim. E por mais que pareça que tem um monte de parafernália aqui e tudo mais,
Mas ainda eu digo que falta muita coisa. Falta muita coisa. Aí eu fico vendo esses vídeos de youtubers americanos e europeus e não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, aqui a gente não tem nada, né? E quando você tem que comprar de fora, tem que vir de... Então aqui é muito complicado, porque o mercado é restrito. Não tem uma loja que vai te dar material bom à pronta entrega. Você não consegue. Tem que tudo vir de fora. Daí tu tem que... Aí é que tá o lado curioso também. Tu tem que pesquisar muito bem pra não comprar coisa errada, né? Uhum. Porque equipamento é muito caro, né? É caro e às vezes é algo que não te serve e tal. Então tu tem que comprar... Antes de tu comprar uma lente, alguma coisa, você tem que saber exatamente o que ela vai fazer. Uhum. É o básico, assim. Mas tu tem que saber pra que ela vai te servir, né? E eu acho que é um trabalho bem complexo, porque tu tem que saber de edição, então tu tem que ser um nerd em muitas coisas, né? Saber de edição. Tu tem que saber captar, então tu precisa entender de fotografia, de ambiente, ter uma noção estética, né? Pra saber se o ambiente tá bonito, se vai ficar bom na foto, se tem um pinguim em cima da mesa que vai depois atrapalhar na estética do vídeo ou da foto. Uhum. E tu tem que ser uma pessoa muito sensível, se eu posso colocar dessa forma. Sim. Porque tu tem que sentir a pessoa, sentir o ambiente, ainda mais com produção de vídeo, né? Então, se tu vai produzir uma pessoa falando, tu tem que ter noção se ela tá num bom dia, se ela não tá num bom dia, o que tu vai fazer pra ela ficar num bom dia, pra sair a melhor qualidade, porque interfere também no teu trabalho. né? Tudo, né? Então, acho que tu tem essa complexidade, porque tu tem essa visão estética bem aguçada, a sensibilidade, que sempre, né, eu sempre falo, o Ricardo consegue trazer a emoção pro negócio, assim, porque realmente vem... a gente, inclusive, estava falando, né, o Ricardo é muito completo, e pra gente é muito bom, porque chega o convidado aqui no podcast... O Ricardo já chega, oi, vem cá e tal, e já dá aquela... Já imita o Silvio Santos, daí a galera já, então tá de boa. Então tamo de boa. O pessoal já chega tranquilo. E a gente pensava assim, e se não fosse assim? Se fosse, né, uma pessoa um pouco mais rígida. Tipo, senta aí, tu vai falar agora e cuida pra não bater na mesa. Exato. O cara já se cagava inteiro. O mínimo que tu tem que ter é explicar pra pessoa, né? Até porque isso é algo complicado, porque tudo que parece natural demais pra ti, na minha área é isso que tu falou, na de vocês tem tantas outras coisas que são o óbvio pra vocês, mas que as pessoas com quem vocês estão lidando não têm a obrigação de saber isso. Então você tem que explicar. Não importa se seja 500 vezes, mas você tem que explicar. E se a pessoa às vezes já sabe, mas mesmo assim é a tua obrigação explicar pra ela. E eu te diria assim que, eu me olho assim e eu falo que falta um monte, sabe? Tanto de direção de fotografia, direção artística e não sei o quê. Falta um monte, mas um monte de coisa assim que eu teria que estar aprimorando e fazendo. Edição, então. Mas aí também é bom ter parceiros, né? Tudo que é complexo demais ou que eu não consigo atender, eu também tenho parceiros que me ajudam e não é um trabalho solitário, né? Mas é realmente muito, muito importante. Aí a gente tem milhares de coisas técnicas para prestar atenção, mas essa parte que você falou do relacionamento é o mais importante. Disparado. E aí não querendo me achar e também nem me menosprezar aqui. Eu sei que tem videomakers aqui na região muito, mas muito melhores do que eu, tecnicamente falando. Muito melhores. Assim, eu vou ter que estudar muito e fazer muita coisa para estar no nível deles. Mas aí as minhas produções, às vezes, eu sei também que eu vou ter que sacrificar algumas coisas. Por exemplo, a gente vai gravar 15 vídeos num dia. Não tem como estar com a melhor qualidade, que de repente outra pessoa fala, não, tem que ser assim, porque se não for assim eu não faço e tal. Não sou radical a esse extremo, entende? Tem um padrão de qualidade, mas se o cliente fala assim, não, eu preciso disso, porque não, tem que ser assim. Não, então a gente vai adaptar e vamos fazer da melhor forma possível dentro daquilo que você precisa. Mas o principal é relacionamento, sabe? Claro que às vezes eu também não tô num bom dia e tudo certo, mas a pessoa... E aí tem clientes e clientes, né? Mas normalmente os meus clientes são essas pessoas simples, mas não básicas, que gostam de uma piadinha, que gostam de uma conversa assim, que vem e que estão de boa, sabe? E pra mim não importa se o cara é CEO ou se ele é funcionário aqui, não tem nada a ver, entendeu? Se ele vai gravar e se ele puder estar feliz fazendo aquilo,
vai ser melhor para ele, a gente vai criar uma relação, isso é legal, porque a gente trabalha numa área que pode fazer muitos amigos, ou pelo menos conhecidos, que vão lembrar da gente depois com uma memória bacana, assim, pô, esse cara é legal, esse cara é gente boa e tal. E isso para mim é muito importante, sabe? E isso vai interferir diretamente na qualidade do vídeo. Se a pessoa tá bem, tá leve, porque é muito normal. Cara, essas câmeras aí, elas dão medo na pessoa. Tem gente que, cara, começa a suar e começa a passar mal e tal. E se tu não deixar o ambiente o mais leve que tu conseguir, isso vai fazer mal pras pessoas e vai interferir no resultado do trabalho. Então aí é que tá, né? Tem todos esses detalhes técnicos, mas tem outras pessoas que eu falei que são infinitamente melhores do que eu, mas que eu vejo que são talvez até ruins de lida, assim, sabe? Que se colocam demais como artistas. Não, eu sou um artista, não sei o quê, tudo que eu faço é perfeito e tal. Realmente é muito bom, mas aí o problema de relacionamento faz com que pessoas como eu tenham clientes que falem assim, não, vamos ser contigo e é contigo. É que o relacionamento é a base de tudo, né? Exatamente. Não existe uma boa parceria, não existe se tu não tiver relacionamento. E aí eu penso que tu ganhou muito perdendo a timidez, porque hoje o teu trabalho é baseado em relacionamento. Porque o técnico dá pra aprender, né? Aí relacionamento é difícil, tu tem que desenvolver um relacionamento. Sim. Se tu não tá apto a desenvolver um relacionamento, não há técnica que tu aprenda que vá suprir o soft skill, né? Que é relacionamento, empatia, compaixão, né? É um soft skill que tu precisa ter. Eu acho que... Sim, e as pessoas é legal, mas é interessante porque muitas vezes, mesmo pessoas, cara, com salário altíssimo, consolidadas financeiramente, com toda uma carreira e uma trajetória, às vezes elas vão gravar e elas estão ali mostrando uma fraqueza delas. E aí você vai fazer o quê? Bater? Não! Você tem que... porque na frente da câmera tu mostra uma vulnerabilidade, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu tive que gravar um vídeo. Eu tremi na base, e tremo até hoje, porque eu, nossa, suava e decorar e tal. E, meu, será que cabelo, não sei o quê? Eu tinha muita dificuldade. Cara, era dizer... Aqui, ó, conversando aqui tava de boa. Era dar o REC. Foi. Não dava, travava. E acho que o relacionamento, esse tipo, cara, fica calma, vai dar tudo certo, fazer uma piadinha ou outra, as camisetas engraçadas, já dava aquele quebra-gelo, né? Então, tipo, chegava lá, não tinha alguém, né? Tipo, o MIB ali te esperando com a câmera pra te entrevistar, né? E tal. Então, esse quebra-gelo é bom, né? Então, tipo, já chega uma oi, a camiseta engraçada. Então, e tu vai fazer uma coisa que, talvez é muito difícil, né? Pra ti, a pessoa que vai gravar, talvez é muito difícil. Você tem que criar um clima bom, né? Um clima bom. Esse é o segredo, assim. E, claro, quanto às roupas, se tu for olhar isso, assim, tu vai pensar, talvez seja ser até pouco profissional em algumas situações, né? Mas na maioria delas, e como são pessoas que já me conhecem e tal, enfim, a maioria gosta. Tem alguns clientes também que não gostam disso, que querem algo um pouco mais sério, que não sei o que e tudo mais, né? Mas já são para outras pessoas. E daí tu acaba atraindo as pessoas e clientes do teu jeito, né? Da tua forma de fazer, da tua forma de conduzir, enfim. Então, se tu é um cara bacana, legal, tu vai trabalhar com gente bacana, legal. Acho que isso é automático, né? Tá, e daí, de onde vem os Simpsons? Então, desde a época de professor, eu já usava algumas camisetas. Foi aí que eu comecei a comprar elas, não especificamente os Simpsons, né? Eu comecei com bastante do Chapolin e do Seu Madruga, assim. Eram as preferidas. Aí eu tinha... Eu acho que do Chapolin... Aí eu comprei até uma marretinha de plástico, era bem, bem legal. Aí eu comprei umas 3 ou 4 camisetas do Chapolin, que o pessoal acho que nem sabia se eu lavava, se era sempre a mesma, né? Mas eu juro que eu lavava, assim, né? Mas às vezes ia 3, 4 dias da semana com camiseta do Chapolin. E aí gostava, assim, Chapolin, Chaves, Seu Madruga, Simpsons, né? Batman, todas essas
Em geral, assim, não necessariamente só por ser os Simpsons, né? Ah, entendi. Mas era mais tipo pra quebrar gelo, pra sala de aula, pra chegar de boa. Mas não só a sala de aula, assim. É o tipo de roupa que eu gosto de usar no dia a dia. Eu também tô de Chaves, né? Exatamente. Exato, muito bom. Tem algumas também. Também curto. Curto algumas de nerd também, assim, tipo, de programador, de geek, né? Geek. Uhum. Eu acho bem legal. Mas tem umas tiradas, umas frases engraçadas, uns negócios assim. Tá, volta lá. Saindo da TV pra abrir um estúdio. Uhum. Como assim? Tipo, enjoei, não enjoei, acabou o programa com o Chico, como é que foi ali a transição? Então, na verdade, eu já tinha comprado o drone e já tava querendo fazer alguns trabalhos por ali, assim. Com a câmera fazia bem pouquinho, assim, era mais fotografia, mas era mais pro hobby, assim. Uhum. E a TV tava numa crise financeira, tava meio mal, assim. Uhum. Então, já era algo esperado, tava indo meio assim e tal, mas chegou o momento que todo mundo sabia que ia acontecer. E aí eles demitiram, assim, uma galera e tava eu na leva, né? Chico Santos, eu e a galera toda. Porque, na verdade, o Toda Manhã, que era o programa, ele acabou, né? Uhum. Ele saiu da grade para aumentar o espaço do jornal e tal, que era mais lucrativo para eles. Então tinha o lance de aumentar o horário do jornal para tentar ganhar uns recursos a mais. E de quebra ainda diminuir o custo com o pessoal, né? Uhum. Então aí fui demitido, mas bem de boa, assim, né? Então, na época, eu já tava pensando, já tinha o drone, já tava pensando em fazer algumas coisas e tava pensando já ir para esse caminho de começar a produzir os meus próprios vídeos, né? Como as coisas na TV estavam um pouquinho complicadas, assim, o Bueno já tinha saído e tal, então eu tava basicamente fazendo as reportagens sozinho. Eu já fazia algumas reportagens sozinho, assim. Eu era o repórter, era o cinegrafista, produtor, fazia tudo, e editor. Algumas, mas claro que era complicado, o fluxo também diminuiu bastante e tal. Eu já tinha pedido pra Nani se eu podia trabalhar meio período. Eu falei, não, porque não sei o que e tal, meu período é ruim e tal. Pouco tempo depois chegou esse momento ali e eu fui desligado. Ali foi aquele pé na bunda, assim, do ou vai ou racha, né? Uhum. Então, falou, agora é a hora. Agora é a hora. Tipo, agora eu preciso me mexer. Aí tu abriu tua empresa, tudo certinho, aquela coisa toda. Exatamente, né? Aí eu abri... Alugou uma sala, achou uma sala? Não. Trabalhou de casa? Fazia tudo no meu quarto, né? Uhum. Então, tudo com equipamento bem simples, né? Não tinha nenhum microfone, comprei um gravadorzinho para botar um lapela e tal, tinha câmera, um tripézinho básico e comecei a fazer meus vídeos. E aí as coisas foram crescendo, né? Fazer alguma coisinha de drone também, enfim. E aí, uma coisa que aconteceu no começo, quer dizer, que não aconteceu, mas aconteceu, e acontece até hoje, foi a coisa da divulgação, assim. Depois que eu virei MEI, em 2019, no ano seguinte, e tive meu CNPJ, mas eu fiz muito pouco divulgação da minha marca. Nunca. Sempre foi no boca a boca, sempre foi alguém indicando aqui, ali e tal. E não fiz e faço muito pouco. Tem alguns pontos específicos que eu gostaria de fazer hoje, assim, que deveria, mas não fiz porque eu pensava, poxa, se eu fizer isso, eu não vou estar preparado para atender. Então as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Enfim, fui fazendo as coisas. Eu tenho um grande amigo chamado Edemilson Gutz, dos Santos. O Edemilson Gutz, que é karateca e tal. Num belo dia, ele me convidou para uma reunião com o Vlad, da MGV. E aí o Vlad estava precisando de um curso e não sei o que e tudo mais. E ali foi meio que o pulo do gato, porque o Vlad também ele é empreendedor e ele é completamente louco. E, eu gosto dele pra caramba. E aí ele falou, não, e vamos fazer isso, não sei o que e tal. E queria produzir mais uma porrada de coisa assim. E aí ele falou, eu falei, poxa, mas meu equipamento é um pouco limitado e tal. Nessa época eu já tinha comprado esta câmera aqui que está filmando vocês. Comprei essa câmera usada. Porque o rapaz comprou, tinha pouco tempo de uso, quis vender. Fui no banco, peguei um empréstimo e falei, no nome do meu pai ainda, que meu pai tinha crédito, não tinha absolutamente nada. Peguei um empréstimo para poder comprar a câmera dele. Câmera, o primeiro gimbal que eu tive e tal.
Mas, enfim, ainda não tinha microfone nem nada. O Vlad, nessa reunião, que queria fazer um monte de coisa, falou, não, cara, mas eu não tenho microfone, não tenho tripé, não tenho luz. Não, vamos dar um jeito nisso. Aí a gente comprou as coisas no site da BH, de Nova York, né? Coisas que, inclusive, tinha coisas que não tinha aqui e outras coisas que tinham, mas que era cara, enfim. E ele pagou com o cartão de crédito dele, assim, e a gente tem uma parceria até hoje. E ele falou, não, vamos dar um jeito nisso. Tanto é que eu nem terminei as coisas que tem para fazer para ele, porque, enfim, é coisa muito grande, na verdade, agora que a gente tá começando as gravações, isso em 2019. 2019. E ele falou, não, vamos dar um jeito nisso, não sei o quê. E foi ali que eu tive a estrutura básica para começar a atender clientes maiores. Mas isso tudo no meu quarto ainda. Aí vem outra etapa muito importante, que por acaso, assim, eu fazia alguns trabalhos freela pro Juari. Aí, num belo dia, o Juari falou, preciso de uma gravação na Rio Sulense. E aí, a gente se conheceu. Na verdade, chegando na Rio Sulense para fazer esse freela, eu encontrei outra pessoa muito querida, que era a Candice. E a Candice havia trabalhado comigo na RBA, mas eu nem lembrava que ela estava na Rio Sulense. E daí, pô, que legal, né? Que legal. E aí, depois, uma pessoa chamada Fernanda Maísa me mandou uma mensagem e falou, a gente precisa filmar aqui o lançamento da marca e não sei o quê. Você trabalha com o Juari? Eu falei, não trabalho. Tá, tu não é funcionário dele? Não. Aí, do nada, a gente marcou o lançamento para filmar. Não chegou na data ainda de filmar, ela já, tu não quer trabalhar com a gente? Tu não quer ser o nosso colaborador? Aí eu falei, caramba! E a gente nem se conhecia pessoalmente ainda, né? Não. Só por WhatsApp. E daí eu falei, cara, poxa, fiquei lisonjeado, mas eu não tinha como, porque agora já tenho um investimento, tô fazendo aqui, tinha acabado de comprar a câmera, 4 anos para pagar, então não sei o quê. Eu falei, cara, agora já fiz um investimento, então... Aí a Fernanda falou uma coisa que eu achei muito legal. Não, a gente valoriza isso, a gente valoriza o empreendedorismo e não sei o que e tal. Então, a gente vai te contratar para fazer os trabalhos aqui, mas tu com a tua empresa. Eu falei, cara, que massa. Que legal. Tudo isso no meu quarto. O tempo foi passando, a gente teve uma parceria bem legal, né? O fluxo de trabalho foi aumentando, assim, muito. Muito. Eu não imaginava, assim, mas foi uma coisa que a gente foi construindo. E aí chegou o momento que aqui onde vocês estão, que é o estúdio, existia uma padaria. Uma padaria. E aí, a gente trocou de donos algumas vezes, mas o pessoal que estava aqui bem legal, eles tiveram que voltar para Pouso Redondo e tal. Eles eram de lá. E a padaria ficou aqui, esse espaço vazio para alugar, ficou o quê? Uns 6 meses, pelo menos, né? Não sei. E não tinha procura e tal, e a sala vazia. E daí, como eu já tinha Rio Sulense, tinha mais um trabalhinho aqui, outro ali, eu pensei, cara, será que não é a hora de montar um estúdio? E aí, no começo, eu tinha esse intuito de tentar oferecer para os meus clientes um pouco mais de conforto, né? Porque na indústria é assim, né? Já tem pouco lugar para gravar, ou às vezes é sujo, às vezes é barulhento e tal. E eu também trabalhando no meu quarto, e aí mistura demais, né? Porque tá no teu quarto, que é o lugar que tu dorme, mas tu tá trabalhando. Para início, beleza. Mas às vezes vai até 2, vai até 3 da manhã. Se perde. E quando tu era para estar trabalhando, tu tava fazendo outra coisa. Quando era para estar fazendo outra coisa, tava trabalhando. E aí... Mistura muito, né? Mistura muito. E aí eu falei com meu pai, e meu pai falou, se tu acha, eu falei, eu acho. E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu comprei o drone, eu não sabia pilotar o drone. E não sabia filmar com drone. Mas, poxa, se eu tiver um drone, eu vou ter trabalhos pro drone. Pra câmera eu já sabia um pouquinho da TV e tal, né? Mas do estúdio eu fui pela mesma lógica, assim. Eu não tinha nenhuma demanda pra fazer em estúdio, mas eu pensei, quando eu tiver com o estúdio pronto, mais pessoas vão querer, ou sempre que procurarem um estúdio, eu já vou ter o estúdio. Então não preciso esperar que essa demanda apareça pra daí eu pensar em fazer um estúdio. Eu pensei, não, vamos fazer já, né? Claro que tudo na loucuragem, assim, tudo na loucuragem. E ainda tem sido assim, tem sido difícil, é tudo muito caro e tal, mas a gente tem conseguido, assim. Eu tô bem feliz em ter o espaço e, enfim, novas oportunidades estão vindo com isso aqui. Um dia tu me perguntou assim, Alan, né?
Se a tua empresa ficar... Isso também foi uma pergunta que Te me marcou mexeu? muito. Mexeu. Foi lá no fundo? Se a tua empresa... Foi bem lá no fundo. Né? Se a tua empresa parar de faturar hoje, quantos meses tu consegue sobreviver? Aí, essa eu tinha a resposta na ponta da língua. Nenhum. Então agora eu tenho que construir isso, né? O próximo passo é construir uma equipe, é aumentar ainda um pouco mais a carteira de clientes, e depois ter esse planejamento financeiro bem mais estruturado. Recorrência. Tudo mais. Exatamente, tudo isso. Porque até aqui, garanto para vocês que foi na cara e na coragem. E o estúdio também, como eu falei, não foi aquela demanda que surgiu. Eu falei, seria legal ter um estúdio. Então tá. Mas foi feita alguma live aqui, né? Foi feita alguma live. Já, olha aí, ó. Hoje a gente já produz o quê? 4 podcasts? Tem o de vocês, tem o Valentalks, do Andrei Valentim, tem o do Jaime Pasqualini, tá para começar um da Veda Motors, né? E outros, assim, bastante orçamento surgindo, assim, muita gente pedindo. Muita tem gente. alguns pilotos sendo feitos. Alguns pilotos. Exato. Feitos. Então, e aí, claro, outra coisa também, em março do ano passado eu investi pesado em equipamento. Pesado para as minhas condições, né? Fui lá no banco também de novo. Pensei, não, agora que eu tenho estúdio, tenho espaço, vamos investir mais em câmera, equipamentos e tal. E aí eu comprei esses equipamentos que a gente tá usando para live, com exceção dos microfones e tal, que foi o Jaime Pasqualini, que comprou esta mesa, trouxe a TV e os microfones, porque foi o primeiro a querer fazer um podcast. Mas eu comprei a estrutura que tá ali atrás, mais câmera, enfim, switch, todas essas coisinhas, pensando em atender o pessoal das lives, né? Porque com a pandemia veio muita demanda de live. E assim como vieram a maioria, ficaram pelo caminho. Então ainda tem alguma coisa de live que o pessoal pede, mas aí do nada veio essa moda de podcast e aí, para minha sorte, eu uso a mesma estrutura para fazer live ou para fazer podcast. Então a mesma estrutura ali atrás, os bastidores é a mesma. Então aí eu consigo ter uma utilidade para todos esses equipamentos que eu investi ali no ano passado e tem me dado um bom retorno, assim, né? Que também, enfim, né? Foi outro golpe grande, mas valeu a pena. E de onde veio o nome Caribou? Cara, Caribou, né? Caribou Filmes. Caribou Filmes. Eu sempre gostei de assistir muito documentário, né? E eu não sei porquê, mas nessa época eu tava assistindo muito documentário e só tava lá no norte da Rússia e não sei onde, cara, e só tinha Caribou e Alce, não sei o quê. E eu sempre falei, pô, quando eu tiver uma empresa eu quero que tenha um nome de algum bicho, assim, eu acho legal, canguru, elefante, sei lá. E aí veio, pô, Caribou, cara, quem é que vai botar o nome de Caribou, né? Não tem. Aí... É mais porque rima, né? Mas daí... Quem me conhece sabe que eu não... Quem me conhece, Candice e Aline Kammer, sabe, né? Que eu não consigo, eu falo sempre Bambi, Sami, né? Olha aí, ó. Porque é automático na minha cabeça. Tem disso. Pô, super inocente, botei Caribou, né? Aí fiz um cartãozinho de visita, botei lá, ó. O animalzinho, né? A primeira coisa que fui entregar, um viadinho! Tecnicamente seria tá mais pra uma rena, né? Mas tudo certo, eu vou entender a sua piada. Tem idade de fazer várias, é o chifrudo, né? Exatamente. Porque é um chifrão que aparece. Não sei, eu olho pra ele e eu me lembro do aquele Jägermeister. Olha! Né? Porque cada um lembra do que gosta, né? Sim. No caso, gosta de... Mas foi por isso, foi totalmente aleatório, assim, não teve, assim, Não, mas tem uma história. Só porque eu sempre gostei de... Aí é que tá, né? Tipo, gostando de documentários, assim, de vida selvagem, se eu pudesse fazer alguma coisa além do que eu faço aqui, seria viajar o mundo fazendo esse tipo de imagem, assim. Isso... Porque tu tem, né? Aquela da linha pet, né? Sim. Faz no meu Instagram. Fotos de pet, né? Isso também, o fato de gostar muito de animais me ajuda muito na relação com o meu irmão, né? Entendi. Pega essa! Eita! Daqui a pouco ele vai embora e deixa nós na mão. Tá. O Alexandre só tava esperando uma, né? Só, alguma coisa tinha que sair, né? Alguma coisa tinha. Acho que ele tem algema ali, vai te prender depois. Não. Vai te prender ali no cano na parede. Não, mas ele é bravo? Ele é bravo, Primeira semana que ele tava trabalhando em Rio do Sul,
Pra quem não sabe, meu irmão é policial militar. Aí ele estava fazendo ostensivo a pé, né? E ele tinha acabado de se formar, e daí ele, tipo, tava com muita cara de machão, assim, né? Sou uma autoridade, né? Aí ele andava assim, parecia que ele tinha tomado Viagra, ele andava na calçada todo duro, assim, né? Ah, é? Tá. E aí, num belo dia, eu fui fazer meus corre ali pelo centro, né? Encontrei ele, né? Tudo certo, não sei o quê. E na saída eu só dei aquela... Só peguei a papadinha da bunda dele, né? Aí. Daí ele só me olhou assim, né? Quando esse bicho chegou em casa, porque vão pensar que eu sou viado, porque não sei o quê, porque tu tá na rua trabalhando e tu passa a mão na minha bunda. Meu Deus do céu. Nada a ver, né, cara? Não, nada a ver. Nada a ver, né? Ainda mais que se alguém viu e olhar pra gente, eles vão dizer que a gente é parecido e vão saber que a gente é irmão. Né? É coisa de brother, cara. Mas tu também tentou, né? Polícia ou não? Tentei, a gente fez o concurso juntos. Inacreditavelmente, eu, com este porte atlético, fui reprovado na prova física. Passei na prova escrita e reprovei na prova física. Dá pra acreditar? Não dá. Não. Não, com certeza não. Não dá. Se tu imitasse, sei lá, não o Silvio Santos, mas um atleta, de repente tu passava, né? Mas na época até que eu tava benzinho, entendeu? Eu tava benzinho, tava, né? Tava bem. Tava mais magrinho, agora deu uma engordadinha. Ossos do ofício, né? Ossos do ofício. Mas eu acho que não era pra ser, né? Nós não estaria aqui sentado. Mas eu sempre fiquei depois imaginando... porque isso foi em 2013. Depois, em 2014, que eu comecei a faculdade. Daí uma coisa foi levando a outra, né? Mas eu fico imaginando como seria abordar alguém. Abre a mão na parede. Agora a cabeça. Oi. E fazer uma revista assim da pessoa. Eu sempre fiquei pensando como seria assim, né? Mas eu acho que no final das contas foi a melhor coisa, assim. Não ter passado. Foi. Tudo tem o seu porquê, né? Porque o meu irmão é mais bravo, assim, né? Daí tem uma cara de bravo, né? Ele tem essa cara de bulldog e as pessoas já ficam tipo... Não tem autoridade, né? Eu vou chegar assim... O que eu vou fazer, né, cara? Vai chegar e jogar. Eu já tenho que chegar atirando, né? Você tem que chegar rindo. Pam! Não. Do nada. Sim. Pelo menos pro alto, né? Pelo menos por alto. Ai, vocês não prestam. Volta pro Insta. Volta pro pet. Tá. Vamos. O pet, Então. Aí, ó. Esse é meu Instagram. Essas fotos aqui é tua? Essa é de um quero-quero. Pensei que era tua. Mas o autor sou eu. Eu acho que essa daqui parece que é tua. Não é não. Esse é o Rosílio. É o cavalo do meu amigo Fritz. Tio da Paula, minha namorada. Olha. Beijo, Paula. Aí, ó. Momento love. Muito bom. Na verdade, essas fotos são muito mais por hobby do que por qualquer outra coisa, né? Tinha um tempo que aqui no estúdio também, isso eu também pensei. Eu tava fazendo algumas fotos pet, assim, ensaio pet em estúdio. Hoje eu não faço quase nada assim, porque envolve uma estrutura, né? Desmontar essa estrutura de podcast, montar a estrutura para bater foto e tal. Daí, outra coisa também que eu demorava mais tempo editando as fotos pet do que produzindo um vídeo. Daí eu decidi focar mais em vídeo do que hoje ainda tá lá. Eu ainda anuncio que eu faço algumas fotos, realmente faço. Mas normalmente faço algumas fotos quando tô produzindo os vídeos. Daí paro aqui, tiro umas fotos ali e tal, até para otimizar a vida do cliente. Mas trabalhos específicos de foto, faço bem pouco. Essa da Marta é no estúdio. Essa é a gata da Candice. Foi feita aqui, neste local. A Marta estava em período de adoção, né? Uma possível adoção. Olha. Tentamos ficar com a Marta no nosso apartamento, Paula e eu. Entretanto, nossa gata Pilar não aceitou muito bem a Marta. Entendi. Elas vão ficar amiguinhas. Daí eu fiz umas fotos da Marta, inclusive para divulgação e tal. Mas graças a Deus, né? Nem precisou. Olha que eu achei aqui, ó. Exatamente. Isso aí. Trabalho de uma consultoria, né? Olha. Uma consultoria bem feita. De Alan, Não, foi de Fê. Sensibilidade para conectar histórias que transmitam verdade e emoção. É isso aí, ó. @ricardo.rames.
Manda direct, envia mensagem, curte, compartilha. Exatamente. E acha como Caribou Filmes também, né? Também. É isso aí. Também. Então, tanto pesquisando... Antes eu tinha os perfis separados, né? Mas basicamente eu postava as mesmas coisas, então não tinha porquê, né? Uhum. Então agora pesquisando ou ricardo.rames ou Caribou Filmes, O Ricardo Rames. estarei aqui. Vídeo lives, podcast, drone e fotografia. Sensibilidade para conectar histórias que transmitam verdade e emoção. Até dá um arrepio. Isso aí, beatbox? Não. Antes ela tava fazendo um beatbox. Jesus amado. Que isso, cara. Boa. Ricardo. Ah. O quê? Por quê? Eu sou péssima sempre que eu tento fazer ou piada ou imitação, eu sou muito ruim. E realmente, tipo, eu fico esperando as pessoas rirem e ninguém ri. Porque eu sou realmente ruim de piada. Sério? Sério. Já tentei. A única pessoa que ri de uma piada e de uma única exclusiva piada é minha mãe, que ri das piadas do Joãozinho, porque ela é professora, então ela ri das atrapalhadas, né? Então só assim, porque minha mãe também não gosta muito de piada. Mas é a única, é a do Joãozinho, que eu nem lembro como que se conta. Mas tu já tentou contar pra mais pessoas, assim? Eu não O Alan, tenho certeza que vai rir. Sabe o que eu faço? Eu começo a rir antes que eu tenha. Daí perde talvez um pouco a credibilidade, né? Isso. Aí não consigo, entendeu? É que ela já ri dos casos reais, assim, que se tornam piadas. Então, tipo, o síndico mandou no grupo não descer com madeira no elevador e depois das 17h30. Era 18 horas. Vou descer com isso aqui, não vai dar nada. 432 coisas nos braços, e caixa, e madeira, e pau no elevador. Desce, de boa. Abre a porta lá embaixo, assim, ó. O síndico. Aí, oi. Aí o síndico vazou, porque ele já tava estressado. E essa aqui começou a rir, e largou tudo no chão. Eu disse, me ajuda eu levar pra fora, né? Agora já foi. E ria, e tá rindo até hoje. Eu não consegui, eu não tinha força pra... As coisas ficaram no chão, no hall, e eu lá rindo. Ela falava, vamos, eu não conseguia, não tinha força. Tipo... Histórias de elevadores são as melhores, né? Piada, virou piada, porque agora tu conta isso aí é piada, porque, né, nunca acho o cara. Naquele dia, naquele exato horário. Ele tinha acabado de mandar mensagem proibido. Nossa, cara. Não, e o pior é assim, disfarça, beleza, oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem, como é que vai? Oi, tudo bem, como é que vai? E disfarça e vai, esse aqui não tem nada aqui, não tem nada aqui, tá... Joga tudo no chão, daí já fica ali, começa a rir. Porque se tu tivesse disfarçado, talvez ele ia pensar que tu não tivesse lido a mensagem, assim, né? Não, nem viu, talvez. Eu não aguentei. A hora que abriu e eu vi que era assim, que eu já comecei... Mas tu tem cara que tem uns problemas, assim, de não poder rir em alguma situação que tu... Nossa. Sempre. Todas as situações eu rio quando não pode. Imagina se tá eu e meus irmãos juntos, daí é pra acabar. A gente, de chorar, assim, ó, A minha mãe já enfrentou algumas situações. E daí ninguém entende, só vocês entendem porque estão rindo, né? A gente tava num jantar com umas pessoas do trabalho do meu pai, assim... E era a época de um meme, daquela senhorinha do shopping, assim, que deitou pra trás. Que botava ela em várias situações deitadas. Várias situações. E a gente começou a olhar aquilo. E começamos, tipo, a rir. E, de repente, a gente começou a rir, tipo, muito. Sabe aquela... Quando tu ri que não sai mais nem voz, de tanto que tu tá rindo? Chorava. E aí, uma das pessoas do jantar, assim, falou pra minha mãe... Eles estão rindo de qual situação? Porque a mulher achou que tava rindo deles, né? Ou dela, ou alguma coisa assim. E minha mãe, muito constrangida, ela falava, não, eles são assim mesmo. Eles têm problema. Não liga não, eles são assim mesmo. E, cara, a gente ria muito. Tipo, muito de chorar. Então, assim... Se alguém dia ver meus irmãos e a gente estiver chorando de rir, é porque a gente é assim mesmo.
né? Não, é horrível. Como diz a né? minha mãe, a gente é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Deixa. Vai fazer o quê, né? Mas é que tanto eu quanto meus irmãos, aquelas piadinhas bem zeca, aqueles vídeos bem idiota que tem nas redes, cara, a gente fica se trocando. De roupa? Não, a gente fica se trocando de mensagem, né? Inclusive, o nosso grupinho no Insta é Gordo do Júnior. Que bom. Que bom falar isso. Ele vai gostar bem de ti. Vai ser bem legal. Acho que é melhor voltar pro Ricardo. Não, tá legal. Casos de família. Não, e teus irmãos também não são fracos, né? Meu Deus. Não. Os bichos não são fracos. E a gente fica trocando esses vídeos idiota. Então, Eita. assim... Ô, Ricardo, e como é que tu... Tipo assim, tu fala... Quando tu imita o Silvio agora, de volta... Tu gosta do Silvio? Eu gosto, Ele gosta. Ele gosta. Cara, tu pega os trejeitos, tu pega as falas... Tu fica assistindo ele muito? Não, no começo sim, né? Porque tu sabe de todos os programas dele, tu sabe do jeito que ele faz, sabe? Não, o mais difícil que você tem que pegar é risada, assim. E o resto é aqueles bordões, tipo, no duro. Aí você fala alguma coisa, eu falo no duro. Mas você tem certeza disso? Posso perguntar? Aí é mais ou menos sempre as mesmas coisas, assim. Só que aí, dependendo da situação, pode ser bom ou não. E tu já pegou alguém que se irritou, assim, tu teve que e sair de lado, assim, tipo, sabe? Tipo, tu fez uma piada e ela, não gostou. Porque é difícil, é uma situação que tu tá ali pra, sei lá, geralmente na frente de muita gente. Aham. E daí a pessoa que tu pega pra louco, assim, não gostou. Uma vez, assim... Tu lembra? Então foi pesado, porque tu lembra. E gente diz, não, acho que não. Então, não teve. Uma vez, não sei se eu poderia falar isso aqui, mas uma vez estávamos fazendo um churrasco. Na casa, eu trabalhei um tempo no Mercado Miro. A gente estávamos fazendo uma confraternização clandestina. E talvez o som estivesse um pouco alto. Hoje eu condeno a prática, assim, né? E também não era na minha casa, né? E estávamos lá, todos alegres, felizes. Sim. E os vizinhos, acho que algum vizinho se incomodou, não lembro, e chamou a polícia, né? E aí chegou a polícia. E só que os policiais conheciam o pessoal da casa, então tava lá de boa e tal. E vale lembrar também que na época meu irmão não era policial. Isso há muito tempo antes, né? E a polícia, beleza, foi lá e foi embora e tal, pediu pra baixar o som. Uhum. Só que os caras se incomodaram, assim, e realmente tinha sido baixado um pouco e tal, mas eles se incomodaram e também não era de madrugada, assim, era antes. E eles foram lá, no portão, assim, cantar de galo e tal. Okay. E aí o meu amigo André Bombeiro, abraço pro André Bombeiro, o André Bombeiro olhou pros caras do outro lado do portão e falou: "E aí, Silvio, o que tu acha deles?" E aí eu falei alguma merda, mas falei assim que o negócio... Eu falei alguma besteira que eu não lembro o quê. Meu, isso parecia 2 pincher, assim, querendo pular o muro por toda a lei, assim, pra me pegar, né? E aí tiveram que chamar a polícia de novo e tal. Cara... não teve nada pesado, só envolvendo. Eu acho que ele não gosta da raspadinha, não, alguma besteira assim, entendeu? Mas sei lá se foi isso ou não. E aí, os caras ficaram doidos, assim, mas eu falei totalmente na inocência, porque eu nem tava assim, eu tava tipo, o que tá acontecendo, né? Pensei, são amigos? Depois é que eu fiquei sabendo, assim, do rolo todo. A polícia, quando chegou, eles chegaram tão de boa, porque também já conheciam o pessoal, que eu nem sabia que alguém tinha chamado a polícia porque a gente tava incomodando, que tava passando, né? Daí quando chegou os caras, e eu tava mais pra dentro, assim, né? E quando o André me perguntou, o que eles acham? Eu já vi que eles estavam meio latindo, assim, né? Aí eu falei isso, eles queriam me pegar. Eu pensei, hoje eu vou. Mas não foi. Não foi. E tu já morava aqui perto, não? Eu morava aqui, foi aqui do lado, né? Começou bem com a vizinhança. Mas na casa nem era minha, nem nada, só era um mero convidado, né?
E depois eu tive uma situação ruim, mas não por culpa minha, assim, que eu fui fazer uma imitação já, um evento de Silvio Santos. Normalmente sempre dá tudo certo, faço alguns eventos e tal. Mas eu fui fazer a Ola em Bairros, né? Que é a disputa de bairros aqui da cidade, né? Lá no ginásio municipal, que era Futebol de salão? Não, corrida do saco, corrida do ovo, cabo de guerra e não sei o quê. E daí eu cheguei lá e eu pensei que era algo mais família, assim, né? Mas as pessoas talvez estivessem um pouco alteradas, assim, né? Por uma competição de corrida do saco ou corrida do ovo, assim. Tipo, eles estavam se matando legal. Brigaiada. Briga e tal, um bairro contra o outro, né? Daí já tem uma rivalidade ali e tal, e pá. E eu ali, né, tentando animar, mas já desisti. Quando tu vê que não vai, eu só tava mais narrando o que tava acontecendo do que animando, assim, né? Tava. E aí a última prova era o cabo de guerra. Daí era a pior de todas, né? Só que aí os caras lá da organização esqueceram o apito. Então eu tinha que avisar quando acabasse. A responsabilidade. Exatamente. Daí tinha 2 juízes, vendo se passava a cordinha ali, um de cada lado, e eu ali no meio, né? Tava indo de boa, mas na última, assim, aí ficou naquela passa, não passa, passa, não passa. Um juiz falou, passou, e o outro falou, não passou, não. E daí eu fiquei ali, né? Só que o pessoal, quando viu o primeiro juiz falando que passou, meio que relaxou, né? E daí o pessoal do outro lado puxou. Daí foi tenso, porque daí quando acabou ali, daí vieram pra cima de mim, porque foi tu, porque não sei o quê, eu desloquei meu ombro agora, porque a culpa é tua. Meu Deus, aí eu cara. Não sou juiz. Não. E Não, sério, como é que narra uma corrida de saco, velho? De Silvio Santos, cara. Na verdade, eu tava lá fazendo animação. Agora eu vou chamar o pessoal da Albertina. Vem pra cá, vai pegar aqui o seu saco, vai pulando, rotando e girando. E daí fazia, né? E aí, quando botava o valendo, a galera ia, ninguém mais escutava, né? Não precisava nem narrar, né? Sim, porque daí a galera gritando e não sei o quê. Mas já nas primeiras provas, a coisa ficou tão feia que o pessoal da FMD teve que começar a filmar pra depois mostrar o resultado pros bocudos e falar assim, não, ó, esse cara aqui realmente chegou primeiro. Uau. E normalmente quando eu faço esse tipo de evento é sempre de boa. Mas nesse dia o pessoal tava meio exaltado. Quando é competição esportiva, depois assim eu já peguei, assim. Quando envolve esporte é mais... prefiro não ir. Depois até esse ano eu fui em um outro... Beleza, de boa e tal, mas o pessoal é muito... competitivo. São tipo eu, assim. Não me bota pra jogar Uno. Que eu vou perder a amizade. Como é que pode, né? Depois parece que nada aconteceu e tal. Mas no jogo é o demônio, né? Fica... Imagem e ação. Não me bote pra jogar. Tu fica nervosa, é? Eu desço do salto. Não me bote, não. Eu parei, né? Na época eu ia na juventude da igreja. E eu parei de jogar lá. Imagem e ação, porque eu agredi, assim, um pouco, assim. Então... É mesmo? Na igreja, assim. Daí... Amém! Amém é o caramba! Assim, eu era uma pessoa, né? Não agredia, né? Tipo, não bati ninguém, né, gente? Mas vamos confessar soco que tu... na mesa, mas aquela que tu coisa tinha vontade. Né? Sim, né? Tipo, dava vontade de chamar a pessoa de burro. Umas coisas, assim, ignorantes. Sim. Então, pra não me queimar, eu parei de jogar. Mas eu entendo as pessoas que são competitivas. Faz. Mas eu também sou. Eu e o Alexandre já se pegamos na porrada várias vezes. Né? Jogando, assim. Era qualquer jogo, né? Videogame, principalmente. Agora ele parou com isso, né? Mas quando ele era criança e adolescente, ele conseguia roubar em qualquer jogo, não importasse qual. Se era físico, se era online, se era não sei o quê. Tipo, somos em 3 irmãos. Aí quando só que o meu irmão mais velho tem 6 anos de diferença pra mim. E ele tem 1 ano e 9 meses. Então, quando a gente ia jogar futebol, a gente montava uma travezinha de chinelo. Meu irmão mais velho ia no gol. E aí, quando ia jogar nós dois, a gente fazia um cronômetro de 5 minutos, né? Normalmente eu ganhava, porque ele era muito ruim. Muito ruim pra caramba. Mas se ele fizesse um gol e o cronômetro não parava, né? Deixava 5 minutos. Cara, ele pegava a bola e ele chutava assim pra
puta que pariu. Ele chutava longe, assim. Acabar o Pra eu tempo. ter que ir lá correr, buscar a bola. E quando eu chegava, ele conseguia tirar a bola lá pro mato. E daí não é um ambiente aberto, assim, né? Quer dizer, mas daí tem vários obstáculos, né? É valo, é cerca, é não sei o que. Vai passando e rastejando, pega a bola. E daí, se eu conseguisse passar por ele, assim, né? Podia esperar uma voadora. Não tinha nem da onde, assim. Então, daí o pau comia, né? Ia jogar videogame. Tu jogava futebol no videogame? PES. PES. Jogava essa coisa aí. Daí a gente, criança, inocente, fazia um campeonato, 38 rodadas, né? Fazia aquele campeonato longo, campeonato italiano, não sei o quê. Eu pegava um time e ele pegava outro. Aí todo mundo tinha que jogar 30 e poucas partidas. Era um inferno, assim, longo pra caramba, né? Daí no decorrer do campeonato, eu ia me distanciando dele, assim, meu time ia ficando mais pra frente, ele conseguia perder uns jogos, assim, pro videogame, assim, umas coisas absurdas ele conseguia perder, assim, né? E ele ficava doido, assim, isso aqui é... E eu também, só que ele perdia mais do que eu, né? Daí ele falava, não, eu não quero mais tu no quarto que tu tá me atrapalhando, não sei o quê. Daí eu saía do quarto, ele ia lá, mudava a configuração pro jogo dele fácil. Daí ele jogava. Daí quando chegava a minha vez, antes de eu entrar, botava lá. Ultra, mega difícil. E me chamava pra jogar. Obviamente eu me... Se ferrava. Alexandre. Ele fazia isso, cara. Meu Deus do céu. Qualquer jogo ele achava uma brecha assim pra conseguir pegar. Eita. O pau comia. Direto. E jogava que tipo de jogo? Futebol? Maria? Futebol, Fórmula 1. Eu jogava alguns outros, assim, mas é que o futebol sempre era mais legal porque a gente conseguia jogar junto ali, um contra o outro, sem dividir a tela, né? Corrida normalmente botava, mas corrida a gente fazia primeiro, um jogava uma, depois outro pra ver quem ficava melhor e tal, né? Daí não tinha como ele roubar muito, assim, né? Mas quando era junto, assim... Mas tem interferência externa, eu concordo com o Alexandre. Pô, o cara passa do lado já, tu me atrapalhou, caralho! É bem assim, qualquer coisa já incomoda. Tem. Mas Tá era legal. E daí isso é uma coisa que a gente faz até hoje, assim. Massa, eu sei que no estúdio aqui tu tem videogame. De vez em quando a gente... Eu joguei Mortal Kombat aqui esses dias. Aí, ó. Levei um pau. Mas eu entrei com o espírito de não vou competir. Eu geralmente faço assim, eu não vou competir. Mas o Uno é impossível. Não vou competir, perdi no Mortal Kombat. Essa merda, tinha controle. Pá! Quebra o controle. Tem jogos e jogos, né? Eu, por exemplo, sou bem competitivo. Agora tô melhor, assim. Mas, enfim, às vezes ainda dá umas. Às vezes o cara fica bem bravo, não é... Mas, por exemplo, eu não sou absolutamente nada competitivo em jogos coletivos. A pessoa pode só fazer cagada. Não, tudo bem, beleza, vamos lá e tal. Mas parece, não sei, é uma coisa idiota. Eu me cobro quando é só eu. Quando depende de mim e as coisas não dão certo. Cara, e começa a te bater uma raiva e não tem nada que tu possa fazer pra mudar, assim. Isso também, vai jogar futsal com os amigos. Nunca fui o tipo de cara chato assim, passa aqui, não sei o quê. Acho insuportável. Tem os grupos, já me chamaram várias vezes, vamos jogar não sei o quê. Alguns, legal, tudo certo. Quando tem um chato que começa a encher o saco de todo mundo, eu tenho vontade de ir lá e dar um soco assim na pessoa, mas eu falo, não, vou me conter, mas não jogo mais. Cara, tu tá indo lá pra se divertir, né? Mas talvez essa competitividade individual de vocês é de se cobrar muito desde o trabalho, de fazer as coisas perfeitas, de né? Sim. Melhor qualidade... Tem que entregar o melhor, tem que ser bom, o pessoal tem que olhar e dizer, ficou massa pra caramba, sabe? Acho que vem disso, assim. E voltando agora, Caribou, qual que é o futuro? Cara, então, eu imagino me estruturar um pouquinho melhor, principalmente em pessoal, né? Eu acho que não dá pra continuar assim sendo... Claro, tem a Mariana que me ajuda fazendo as edições hoje, mas a Mariana cursa cinema, então ela tá saindo agora final do mês, vai voltar para o Rio Grande do Sul para terminar a faculdade dela. Estou em busca de novas pessoas para me ajudar. E eu busco uma estruturação de pessoal para conseguir atender melhor, com mais qualidade e atender talvez mais possíveis clientes e parceiros, porque não dá para ficar nessa condição onde eu sou a empresa. Porque se eu ficar doente e tal... Então, desde 2018, que foi quando efetivamente eu comecei a trabalhar sozinho, eu não tive mais férias. Ou se eu tenho férias, mas são não remuneradas.
Então, eu sei que é um momento difícil, que tem que passar por isso e tal, mas não dá para ser a vida toda. Então, eu imagino em me estruturar estruturalmente, assim falando, como uma empresa mesmo, ter um quadro de pessoas trabalhando comigo para ter um trabalho mais profissional, ainda mais rápido, mais ágil, enfim. E se eu precisar ficar afastado ou quiser fazer as minhas coisas, ou enfim, não tá na empresa, a coisa continue seguindo normalmente. Porque hoje, se eu falar assim, tô com Covid, Parou. beleza, parou. Parar de faturar. E eu tenho clientes muito parceiros, né? Vocês, muito obrigado, são pessoas excelentes. Não posso deixar de falar da Cravil também, que tem sido um parceirão. Beijo, Aline, Gentil, Neymar, todo mundo. E que são clientes que normalmente a gente consegue readequar. Se tem, porventura, alguma situação que acontece algum imprevisto também, por isso é bom ter parceiros para contar, que normalmente fala assim, não vai dar para ir, mas não posso deixar o cliente na mão. Tenho que pensar como empresa, então eu acho alguém para cobrir aquela minha diária. Isso é importante, mesmo não sendo pessoa, não sendo colaborador da Caribou Filmes, enfim. Parceiro. Mas tenho que atender a necessidade da assim empresa. Assim como tu também atende uns outros, né, parceiros, também, né? Quando as pessoas precisam, também ajudo outros parceiros. Mas não dá para ficar assim para sempre, entende? Do tipo, não, preciso, sei lá, vou Chegou ficar o ponto fora de um flexão. mês. Não dá, vou fechar a empresa por um mês? Não tem como. Não. Chegou aquele pontinho, né, do empreendedorismo, né? Que tem que deixar de ser eu o empreendedor para passar a se estruturar como uma empresa. Quando eu comecei, eu pensava assim, poxa, será que eu vou conseguir, trabalhando sozinho, conseguir ter o salário que eu tinha na TV? Essa era a minha única preocupação e minha única dúvida. Eu já tinha o meu padrão de vida e tal. E depois foi aumentando muito, não o meu padrão de vida, mas os gastos com equipamento, estrutura e não sei o quê. Então, é aquela, tu tem que estar correndo atrás sempre, te deixa num ritmo louco, mas é bom. É bom quando tu gosta do que tu faz, né? Senão pode ser meio complicado. Mas não tem problema em trabalhar sábado, domingo, de madrugada. Nunca tive problema com isso, né? Mas desde lá, eu não tenho férias, não tenho nada, mesmo estando fora, às vezes, em alguma situação, mas é atendendo o cliente, é conversando com as pessoas, sabe? Buscando novas oportunidades. E eu diria também que não só essa questão de eu não poder faltar, mas também de alguns trabalhos e algumas demandas que hoje exigem mais pessoas para eu conseguir atender. Para escalar, né? Boa, acho que todo o empreendedor passa por isso, né? A gente até entrevistou o último entrevistado, o próprio Felipe falou. Tinha um momento que ele tinha que delegar as coisas, porque só ele vender, só ele produzir, só ele, né? Não dá. Não ia evoluir. Mas é muito difícil. É muito difícil, porque daí... Pô, mas eu fazia do meu jeito, né? Do meu jeito é ser melhor. Não, né? Tu tem que ensinar, tu tem que padronizar, talvez criar um processo, documentar, explicar, enfim. É assim que funciona, achar a pessoa certa. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a grande chave, assim, a pessoa certa. Que ela vai engajar, que ela vai colar naquilo de cara, que ela goste disso também, né? Tem tudo isso. É fácil? Não é, mas não é pra ninguém. Né? Não é pra ninguém. Dores do crescimento. Né? Eu acho que uma coisa bacana que tu falou trabalho de noite, de tarde, de manhã, domingo à noite, tipo hoje. E tá tudo bem, né? Tá leve, tá legal, porque é uma coisa pra ti mesmo, né? Pra gente mesmo. A gente faz pra nós, né? Sempre é assim, né? Então, e quando gosta, porra, daí tu nem sente, né? Não. Tem que até cuidar, assim, tô demais, deixa eu dar uma relaxada, deixa eu dar sei lá, assistir alguma coisa, a gente falou muito disso também nos últimos episódios, né? Jogar um videogame. Exatamente. Né? Isso me faz um bem enorme. Eu tenho um problema sério, vocês sabem disso, com enxaqueca. Então, é algo que também eu notei um crescimento depois desse período que eu comecei a trabalhar sozinho. Não vou negar, é perceptível para pessoas que não me veem há algum tempo, olham para mim e falam, tu engordou e tal, não sei o quê. Tem isso, eu preciso cuidar mais de mim, da parte física, da alimentação, de tudo. Tem essas... Mas o trabalho em si traz essa carga, mas não é algo que me faz mal. Eu gosto do que eu faço e parece que se eu tô um dia sem fazer, parece, meu Deus, pô, não tenho nada para fazer, o que é isso? Daí eu vou tirar umas fotos de bicho, algumas coisas assim... Nas horas vagas. Que faz parte, não faz parte do trabalho, mas é a mesma coisa como se estivesse trabalhando. Mas toda essa parte do ônus que vem, eu
tô ciente disso e eu preciso melhorar. Mas Sim. eu acho também, não me arrependo de nada que tenha feito até aqui. Eu acho que tudo foi preciso, que é um processo e que o intuito é melhorar. Ponto. Massa. É Muito isso bom. aí. Já estamos chegando no final do episódio. No final do episódio. Olha aí, Aí chegou aquele momento, né? tu nem falou que estourou o horário hoje? É que eu também tô... Tu nem percebeu, né? Pô, desculpa, João. Tá dormindo já, né, João? Caramba, Tu estourou nem muito. percebeu, olha aí. Estourou Ó. demais, né? Viu como é? Viu como Não, eu tô ligado. Desculpa, Tudo né? aqui no microfone. é? A Fernanda também tá dormindo. Desculpa vocês. Não, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Mas- Passa rápido, né? Passa. Passa A rápido. vida passa rápido. Demais. Conversa boa, né? Conversa boa vai. Flui. Chegou aquele momento, né, Ricardo, de a gente fazer aquela pergunta fatídica. Se tem algum recado, algum ensinamento, alguma coisa que tu queira compartilhar com quem Certo. nos assiste, né? nos Certo, ouve. certo. Sabe que eu não pensei nisso? Pra deixar marcada nossa história. Cara, não sei se eu sou uma pessoa de muitos ensinamentos. Eu só digo que o único conselho que eu tenha pra dar, assim, é não se sabote, entendeu? Não dê tiro no próprio pé, entendeu? Se tu tá infeliz, se tu sente que tu tá infeliz, que não é esse o teu caminho, muda, faz outra coisa da tua vida. Entendeu? Eu era agricultor, já fui professor, agora tô nessa. Se precisar mudar, eu vou mudar, entendeu? Já tive vários empregos. Meu primeiro emprego, fiquei 8 dias. Eu sabia que não era pra mim. Então, se tu sabe, que tu nota, assim, a pergunta que tu tem que se fazer é, poxa, quanto tempo eu vou ficar nessa? Não tem aquela coisa de, onde você vai estar daqui a 10 anos? Se tu olhar assim, poxa, eu vou estar aqui ainda aqui? Tem que falar, pô, daqui a 10 anos eu vou estar aqui ainda, que legal. Se tu não sentir confiança naquilo que tu tá fazendo, muda. Estuda, faz faculdade. Quando eu trabalhei com jovens e adultos, né, no SESI também era uma baita lição de vida. Tu via pessoas de 40, 50, 60 anos terminando o ensino fundamental. Então tu fala assim, poxa, por que eu vou ficar aqui empacado, né? Tu pode mudar o tempo todo. O tempo todo. Então, se você não está 100% feliz, ou pelo menos 80 pra cima, é porque alguma coisa não tá certa e tu tem que mudar. Muito bom. Lacrou aí, ó. Lacrou. Lacrou, não preciso nem falar mais nada. Então, a gente... E tu fez eu lembrar de uma coisa. O meu primeiro emprego, eu fiquei um dia assinado na carteira. A coisa mais querida. Assinei de manhã, de tarde. Não gostei dessa bosta aqui. E daí não Pode tinha aquela carimbar coisa do, vai aqui. sujar a carteira de trabalho, meu Deus, como é que pode e tal. Sim. Não pensava nisso, mas foi bem assim. Também tive dessa. Agora deve estar a galera, o que era, né? Era office boy. Então eu pegava a bicicleta, né? Cheio de coisa. Office boy desses de contabilidade? De contabilidade. Daí passei um dia, né? Correndo no centro a 200 graus de sol. Entrava nos bancos a menos 5 graus de frio. E eu disse, cara, eu vou morrer, né? Vou morrer. Daí tu fica pensando, porra, mas quanta gente que faz isso? Sim. Né? Mas a questão não é... Falei, cara, não, cara, eu preferia voltar pra oficina do meu pai e trabalhar de mecânico. Sério, de boa. Que é algo que é mais natural pra ti, né? Tipo, lá eu já achava pesado e tal, mas, cara, é foda. E aí, assim, telefone tocando direto. Cara, sério, num dia, eu fiquei, cara, tipo, morrer de estresse, né? Não morrer de estresse, porque trânsito, sol, fila de banco. Era muita fila de banco na época. Hoje é tudo celular, né? Os caras nem vão mais pro banco. Mas na época, nem vou dizer, né? Faz muito tempo. Tipo, pra não revelar a idade. Talvez 2002. Ou 2003. Mas aí, 2002, 2003, não tinha nem internet, nem celular. Não tinha nem celular, né? Tinha talvez uns SMS. Não sei, eu tava no ensino fundamental nessa época. E, cara, era horrível. Tá velho. Sou bem velho, né? É muita bagagem. Bastante. Mas é isso aí. Massa. Obrigado demais por sentar nessa cadeira aí. Né? Sei, a gente falou no início, mas foi realmente difícil. Foi. Mas tudo acho que tem seu tempo, né? Talvez a nossa conversa não teria sido tão boa, tão alegre, tão solta, porque a gente aprende demais contigo e toda vez tu dá feedback, isso, muda aquilo, se posiciona daquilo. Exatamente. Fala mais perto do microfone. Mas sempre com o teu jeito de ser, né? Nunca assim,
ridiculamente de ser, ou sempre o jeito Ricardo de ser, que é o jeito que engaja, que realmente muda as pessoas atrás do outro lado da câmera. Desde a época da Rio, enfim. Pra mim também lá era difícil, tinha que gravar várias coisinhas, a Fê também gravava lá, todo mundo... Eu acho que várias pessoas que nunca gravaram na vida se encontraram com a tua forma de lidar. Então, o teu jeito de lidar com as pessoas, acho que isso é o diferencial total, que nem tu falou. Não, tem muita gente mais técnica, foda, mas que daí o outro cara do outro lado da câmera fica péssimo, daí não adianta a técnica do cara, entendeu? Não adianta nada. O cara pode ser o pica da técnica do Premiere. Só que daí o convidado não consegue chegar no 100% dele, porque não teve um cara que disse pra ele que tá tudo bem se ele errar, que o tempo tá lindo, ou que imitou o Silvio. Né? Acho que só na imitação do Silvio já quebra o gelo e já faz o cara dizer, porra, se o cara faz o Silvio, então eu posso fazer o que eu quiser. Agradeço as palavras. E também não poderia terminar antes de falar, que a gente falou um pouco da história, de tudo isso aqui e tal, e que tudo isso aqui tem uma participação muito grande mesmo, de vocês. Se eu fosse para dizer assim, quem são os responsáveis por você ter feito isso aqui e tal, eu diria que são vocês. Vocês mesmo, tá? Não é... E vocês sabem que eu não tô mentindo e que não precisa puxar no saco, que não sei o quê, ninguém precisa e tudo fazer mais. isso, né? Principalmente você, Fernanda Maísa, lá atrás, quando, porra, eu tava começando, tu tem várias dúvidas, e aí do nada chega uma pessoa assim, fala, porra, tu é foda, e tu não sei o quê, então, porra, tu se sente valorizado de um tipo assim. E aí que eu comecei a entender assim, poxa, se eu posso atender pessoas com esse grau de exigência, empresas grandes e tal, e ter uma relação tão legal assim, eu posso atender qualquer empresa que vai dar certo, entendeu? Então, você lá atrás foi a pessoa que incentivou e motivou tudo isso. Porra. Você. E tu sabe disso. Quando eu tava pensando, poxa, preciso comprar mais equipamentos, não sei o quê, a primeira pessoa com quem eu falei foi você. Verdade. E tu falou, só vai! Só vai. Só vai. Verdade. Eu lembro dessa conversa. E tu agora, Alain, então, pá. Também, né? E olha só como é a vida, né? Essa semana eu escutei um podcast do Líder HD, que é o Michael Oliveira, que eu curto muito tempo atrás já, e ele lançou o último episódio do Mágico de Oz, da história de Mágico de Oz, né? Então, o que tu falou agora, o que a Fernanda fez com você, é isso aí. Eles têm todo um enredo lá e tal, eles vão buscar lá e vão atrás do mágico. E quando chega, conhece o mágico, tá, mas ele não... Como é que é? O leão não tinha coragem, né? E daí, pô, me dá coragem. Não sou mágico, não, né? E ele fala daí depois, né? Só isso. Não, tu é o cara e tal, e dá uma medalha e elogia o leão. E daí o leão tem coragem, porque ele ganhou uma medalha e foi elogiado. Aí o homem de lata lá não tinha coração, né? Daí ele explica, não, cara... Tu já tem todo mundo tem coração, né? Todo mundo tem empatia e tal. É verdade. Já tava dentro, né? Tudo tá dentro, cara. Só falta alguém falar, cara, tá contigo, velho. Tá tudo aí o mágico dentro. era só uma pessoa comum, né? Não tinha nada, né? Além de ser uma pessoa comum. Não, mas vocês sempre acreditaram. Então, muito obrigado por tudo isso. Claro que também, né? Minha família, o meu irmão, Alexandre também. Tá aí, né? ó. Que várias vezes já me socorreu financeiramente falando. Aí, ó. E também, se não fosse sua empresa, também não estaria aqui. Então, cara, top. Muito obrigado pra vocês. Obrigada, eu fiquei até speechless. Que é muito legal. É o propósito da nossa vida, né? Acho que é impagável. E talvez pra mim, naquele momento, foi realmente isso. Vendo um puta cara que fazia um puta trabalho e só afirmando pra ele, sabe? E pra ti foi o ponto de inflexão. Foi. Então, acho que isso é muito gratificante, assim. Uhum. E demais, né? Isso aqui só existe por causa de ti, né? O Simple but Not Basic. Difícil agora, fiquei nervosa. O SBNB. O SBNB. Só existe por causa de ti, né? E todas as conversas e o apoio que tu veio nos dando nos últimos tempos, né? Tu sabe disso. O conversar, o quanto que a gente já usou o teu coworking. O tempo, disponibilidade, nossa.
tempo, disponibilidade. Eu acho que realmente só existe por isso. Eu acho que essa troca e o relacionamento e a emoção e tudo só existe por causa da pessoa do Ricardo. Então, obrigado. Ó, produtor. Caralho. Muito obrigado mesmo. Então, gratidão. Eu acho que foi o quentinho mais no coração, né? Por estar com um parceiraço que a gente tanto admira, né? Gente, obrigado mesmo. Obrigada. Show. Recados? Recados paroquiais. Então, sigam o @ricardo.rames no Instagram. Também acham por Caribou Filmes. Ele é o nosso produtor. Acompanhem, né? E sigam ele. E se você precisar produzir um podcast, uma live, drone, algumas fotos e um vídeo que traga emoção, conte com o Ricardo Rames. E para saber um pouco mais da nossa história, o meu arroba é @fernandamaísia e o arroba do Alan é @contealan. E agradecer, né? E sigam, por favor, o @sbnb.com.br e no YouTube, por favor, sigam lá a gente, né? Subscribe, se inscreva, curta, compartilha, ativa o sininho, toda quinta-feira um novo episódio e ajudem esse projeto a voar. É isso aí, obrigado demais. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Valeu. Ricardo.